Ai, desculpa, o pai não vai fazer mais. O pai belisca tu, né? As orelhas e tudo. Tá, o pai não vai fazer mais nas tuas orelhas. O pai não vai fazer mais. Tu não gosta, né, Bica? Que o pai pega na tua orelha. Olha ali as pessoas. Começaram a te dar boa noite, ó. As pessoas falando contigo. A Karen já falou. Ó, a mãe entrou. Olha lá. O que tá mexendo as orelhas? Oi, Bica. Ó, Maria Cecília já disse. Oi, Bica. Boa noite, Natália. Olha ali. A mãe da petição. Ó, fica de pé, filho. De pé. De pezinho. Enfim. Ai, o pai segura assim, ó. Ai, medo do papai. Boa noite, Mariana. Olha as pessoas tudo chegando, filhote. Boa noite, Aline. Olha a Michelle, entrou também. Olá, Maria Cecília. Olha a vovó. Vovó Mali entrou ali, ó. Vovó. Fala, Luiz. Olá, Lecrã. Boa noite, Bianca. O que tá acontecendo contigo, filhota? Tá, deu, não é pra dar tanto beijo no papai assim. Assim, em público, não, filha. Olá, André. Olá, André. Oi, Ana Paula. Olha, a delegada Alessandra chegou. Ah, tá dando soninho? Tá, filhote. Soninho. Ai, papai segura assim, assim. Olá, Ana. Tá vendo? As pessoas todas chegando pra conversar com a gente um pouco. Tá linda, né, mãe? Olá, Amanda. Essa é a coisa mais doce que eu tenho aqui na minha vida. A Bica. Sempre, Daniel, tô sempre cercado por elas. Estão sempre dispostas. Muito. É lindona mesmo, Vanessa. Tá toda cheirosa. É isso aí, Marcelo. Fala, Carlos Felipe. Hoje foi a Bica que fez a chamada. Vai lá, a vovó. Não é a vovó. Tu nunca mais foi visitar a vovó, né? Culpa da Hannah. Fica correndo atrás do vovô. Mascando o vovô. Eu nunca mais fui na casa da vovó. Sim, minha mãe botou aquela coisa aqui no topete teu, filho. Agora tá incomodando isso aí, né? Tá muito quente, né, filhote? Ó a barriguinha, ó a barriguinha. Barriguinha da Bica. Olha lá. As pessoas, quem é que tá ali chegando ali, pessoal? Essa é a Bica. Não é pra dar beijo tanto no pai assim, em público, filho. O que vão pensar? Tem gente que não gosta disso. Felipe Westphalen. Olá, Paula Duda. Tem pessoas que não acham certo esse negócio. É verdade, Lívia. Barriguinha rosa, é isso aí. Quer descer, filha? Vamos descer. Tá, pronto. O que tu tá fazendo aqui no chão? Vem, meu bem, vem com o papai. Vem cá, meu pai, vem. Vem cá, aqui. Aqui. Vamos falar com as pessoas ali um pouquinho. Tanã! Olha ali, Chewbacca agora. Quem é agora? O Chewbacca. Ó. Quem é que tá acontecendo ali? Chewbacca. Amora. Tu dorme, né, Amora? Se o pai deixa aqui, ela dorme. Cheirosa. Tá cheio de tititaque da cabeça, ó. Quer dormir no espelho do pai? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos conversar. Nós mesmos. Eu demorei um pouquinho porque travou o live
do Facebook, travou, não ia nem voltava, travou no ao vivo, e aí a solução foi reiniciar com o próprio celular umas 3 vezes. Mas agora estamos aí. E vamos ser um pouco mais rápidos hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto também diferente, que trata dos crimes de alucinação e crimes de hermenêutica. Alguém saberia do que se trata? Crimes de alucinação e crimes de hermenêutica? E qual a relação entre esses crimes? Crimes de alucinação e crimes de hermenêutica. Que tal uma questão dessas numa prova que discorra sobre os crimes de alucinação e os de hermenêutica e diga de suas eventuais consequências penais? Diríamos o que, senhores? Se fôssemos instados a falar de crimes de alucinação e de hermenêutica. Nós temos um delay aí entre a minha fala e o que os senhores escrevem, mas eu espero um pouquinho. O que seria um crime de alucinação? A Karen já se posiciona dizendo, né, aí ferrou. Pois é. E nós temos hoje uma discussão bem viva em torno dos crimes de hermenêutica. Então, uma questão sobre crime de hermenêutica é muito possível nos atuais concursos. Muito possível. Olá, Yuri, tudo bem? Como está a pequena? Passou o susto? Colegas, olhem só. Vamos por partes. Vamos começar a mexer nos crimes de alucinação. Os crimes de alucinação estão dentro de um bloco chamado delitos putativos. Crimes imaginários. Crimes imaginários. O sujeito está em um cenário que ele está imaginando coisas que não existem. Nós podemos ter, nesse cenário dos crimes de alucinação, delito putativo por erro de tipo, delito putativo por erro de proibição e delito putativo por obra do agente provocador. Então, é importante que nós façamos a distinção entre esses crimes imaginários. O que seria um delito putativo, um crime imaginário por erro de tipo? O tema hoje é relativamente complexo, mas vai servir muito bem a quem está fazendo concursos, porque vamos estabelecer um certo referencial teórico aqui, importante, e depois nós vamos trazer a discussão para os crimes de hermenêutica acerca de um projeto de lei que está causando muita polêmica hoje no Congresso Nacional. O que acontece? O erro de tipo ocorre quando há uma falsa percepção, um engano, um erro sobre algum dos elementos da figura típica. O erro de tipo tradicional, o melhor exemplo é aquele dos caçadores. 2 caçadores vão caçar. Se distanciam, vão matar uma fera que está terminando com o gado, não sabem o que é, se é um tigre, se é uma onça, o que é. Para evitar os prejuízos, olá Marcele, tudo bem? Promotora Marcele, como estás? Tudo bem? Muito bom te ver aí. Eu estou conversando com a moçada que quer chegar, onde você com muito sacrifício chegou e hoje é um modelo para todos nós, é um exemplo para todos nós. Aliás, tu, Marcele, e o Marco, é um exemplo para toda essa moçada que está me acompanhando aí e que está lutando tanto para alcançar os seus cargos de promotores, juízes, defensores públicos. Nós estamos fazendo uma maratona de temas diferentes, já tratamos de alguns temas importantes aqui, como a síndrome de Dom Casmurro, a síndrome da mulher de Potífara, a serendipidade e seus efeitos, a teoria gnóstica da pena, e hoje nós estamos tratando dos crimes de alucinação e crimes de hermenêutica. Bom, dizíamos, aquele clássico exemplo dos caçadores em que eles se afastam e lá pelas tantas, um imaginando que a fera que ele pretende matar está atrás de uma moita, ele atira e quando ele corre lá ele percebe que matou seu parceiro de caça. Ora, ali eu tenho um exemplo tradicional de um erro de tipo proibitivo incriminador. O que acontece? Ele imaginava que mataria um animal quando na verdade no cenário fático matou uma pessoa. Então nós temos aí um erro sobre o elemento do tipo alguém. Matar alguém é crime de homicídio.
Onde está o erro? Sobre o alguém. Ele pensava que mataria um animal quando na verdade matou alguém. Esse é o erro de tipo tradicional. E como seria o erro de tipo invertido? No erro de tipo invertido, ele pensa que está praticando crime quando, na verdade, por ausência de algum dos elementos da figura típica, esse crime não existe. O exemplo clássico é da mulher que pensa que está praticando aborto, faz as manobras abortíferas, pensemos com a utilização, indução por medicamento, Citotec ou outros, ela faz as manobras abortíferas quando, na verdade, ela não está praticando crime de aborto porque não está grávida. Então, a condição para praticar o crime de aborto era estar grávida. Então, nós temos aí um delito de alucinação. Nós temos uma imaginação daquela gente, mas o crime não vai se perfectibilizar pela ausência de uma elementar do tipo. Então, aí eu tenho um crime de alucinação por erro de tipo. Eu tenho, por outro lado, a possibilidade de ter um crime de alucinação por erro de proibição. Erro de proibição. Os senhores lembram como é um erro de proibição tradicional? Essa é uma das matérias complexas do direito penal. A teoria dos erros. A identificação do erro de tipo, erro de proibição, todas as suas espécies e suas consequências. Nós não estamos hoje tratando de uma aula, não é aula. Nós estamos tratando de um assunto que vai ter relação, crime de alucinação com crime de hermenêutica. O que acontece? Quando eu estou no erro de proibição, eu estou no campo da culpabilidade. Eu estou no campo da potencial consciência da ilicitude. A pessoa não tem consciência da ilicitude quando poderia ter conhecimento de que aquele fato era ilícito. E aí nós temos consequências penais para isso. Um dos bons exemplos é aquela historinha de que o sujeito é um turista estrangeiro, está fumando maconha no nosso país, porque no país dele é regulamentado, regulado ou autorizado, porque todos os brasileiros que foram ter com ele no país dele fumaram maconha com ele, e ele está aqui na praia, à vontade, fumando maconha, quando vê a polícia se aproximando, todo mundo desaparece da volta dele, ele fica sozinho, os policiais chegam ali, ele oferece a maconha para os policiais, por um ato de gentileza e cortesia, e quando ele é surpreendido com uma intervenção policial ali, que lavratura de um termo circunstanciado, por se tratar de um crime, de uma infração de ínfimo potencial ofensivo. E ele diz, como assim? É crime? Eu não sabia. Eu não sabia. Então nós estamos no campo de uma potencial consciência da ilicitude. A ideia de saber ou não saber que aquilo é errado. Lembrando que o desconhecimento da lei é inexcusável. Ok. Muito bem. Nós podemos ter ainda um delito putativo por obra do agente provocador. Essa por obra do agente provocador é quando nós estamos no contexto de um flagrante. Flagrante. O que é esse delito putativo por obra do agente provocador? É o flagrante preparado, flagrante provocado. Quando alguém provoca a prática de um crime e, ao mesmo tempo, toma as providências para evitar a consumação. Diz a súmula 145 da STF que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Nós temos aí algo no terreno do campo do crime impossível. Os senhores lembram que no que diz respeito ao crime impossível, o Código Penal adota a teoria objetiva temperada. Ou seja, quando for absoluta a impropriedade do objeto material sobre o qual recai a conduta do agente, ou quando for absoluta a ineficácia do meio que ele utilizou, não se fala em crime, não há crime. Muito bem. Vamos retomar lá o crime putativo por erro de tipo. Lá, ele pensa que está praticando um crime que, na verdade, não existe por ausência de uma elementar típica. No crime putativo por erro de proibição, agora vem um exemplo. O exemplo é pai e filha mantendo relações sexuais e, na cabeça deles, eles pensam que eles estão praticando um crime de incesto. Quando, na verdade, nós não temos tipificação para incriminar pai e filha, irmãos, parentes próximos de manterem relações sexuais. Mas na cabeça doentia deles, eles pensam, nós estamos com essa nossa envergonhice praticando um crime. E na verdade esse crime não existe. Eles têm uma consciência de que aquilo que eles estão fazendo é errado.
E eles pensam que esse errado chega a um nível de incriminação, quando na verdade não chega nesse nível, porque nós não temos incriminação de incesto no Brasil. Então percebam, tanto no erro de tipo, no crime de alucinação por erro de tipo, no crime putativo por erro de tipo, quanto no crime putativo por erro de proibição, quanto no crime putativo por obra do agente provocador, não há crime e, portanto, não há responsabilidade penal. Até aqui tudo bem. Quem teve teoria do crime comigo relembrou isso com muita facilidade, não foi? Sim? Boa noite, Bruna. Aqueles que assistiram aulas de teoria do crime comigo, lembram bem das diversas aulas que nós fomos construindo os erros, toda a teoria dos erros para nós chegarmos a isso, lembra? Muito bem. Mas onde se encaixa o crime de hermenêutica agora? Crime de hermenêutica. Senhores, o que é um crime de hermenêutica? O que você responderia acerca de crime de hermenêutica? Doutores, crime de hermenêutica é a expressão que indica a possibilidade de responsabilizar o julgador, o juiz, por uma equivocada interpretação da lei. De novo, crime de hermenêutica é a possibilidade de responsabilizar o julgador por uma equivocada interpretação da lei. Eu sempre gosto de lhes apresentar a origem das expressões. Os senhores lembram que quando nós tratamos da serendipidade, nós apresentamos a origem da palavra serendipidade, que vinha lá da nomenclatura original da ilha de Ceilão, atual Sri Lanka, e vinha de contos de 3 príncipes de Serendip. Aqui a expressão crimes de hermenêutica foi cunhada por ninguém menos do que Rui Barbosa. Rui Barbosa. O que acontece? Nós estamos chegando a 1900. Estamos entre 1896 e 1897. Nós tínhamos aqui, na presidência do estado do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos sugeriu, determinou que o procurador-geral, que o procurador-geral do Ministério Público oferecesse denúncia contra um juiz que entendeu inconstitucional uma lei baixada por Júlio de Castilhos e não aplicou em um julgamento no Tribunal do Júri. Essa lei de Júlio de Castilhos determinava que os votos dos jurados fossem proferidos abertamente. Hoje nós temos votação secreta, certo? Júlio de Castilhos queria que a votação dos jurados fossem ao público. Jurado fulano, como vota? Eu voto pela condenação. Jurado ciclano, como vota? Eu voto pela absolvição. Isso na cara do réu. E que a recusa de jurados deveria ser fundamentada. O juiz Alcides de Mendonça Lima entendeu que aquela lei era inconstitucional e não aplicou. Por ele ter negado a aplicação de uma lei do Legislativo do Rio Grande do Sul, o presidente Júlio de Castilhos determinou que o chefe do Ministério Público oferecesse denúncia contra aquele juiz. Aquele juiz foi condenado em 1896 a 9, 10 meses de suspensão do seu cargo. E, posteriormente, Rui Barbosa o absolveu no STF. O STF não se pronunciou acerca da constitucionalidade daquela lei, mas entendeu que o juiz, por ter uma interpretação diversa do que queria o presidente do estado do Rio Grande do Sul, Júlio Prates de Castilhos,
que ele não estaria praticando crime. Nós sabemos que os juízes podem promover controle de constitucionalidade no âmbito de sua atuação. Mas nós estamos em um ambiente deslocado, estamos lá com os estados com certa autonomia perante a República, tanto que nós não chamamos governadores, sim presidentes, e uma certa subordinação do parquê ao presidente daquele estado, porque acatou e ofereceu uma denúncia. Onde que isso recai hoje? Hoje recai em um PL em tramitação no Congresso Nacional. Um PL em tramitação no Congresso Nacional. Eu não vou citar números de PLs aqui para que esse videozinho que nós estamos gravando depois vai ficar à disposição, não se torne logo ali na frente imprestável. Porque depois tem emendas ao PL, tem números que vão mudando e ele fica desatualizado. Então vamos assim, um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional. Esse projeto de lei prevê a possibilidade de incriminar juízes quando deixam de conceder liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos autorizadores da liberdade provisória. Então, se estão preenchidos, não estiverem preenchidos os requisitos da preventiva, e o juiz não concede liberdade provisória, ele pode ser punido como crime. Vamos ver se eu tenho aqui o projeto, como é que ficaria a possibilidade de 1 a 4 anos de detenção e multa. Veja só, 1 a 4 anos de detenção e multa a quem deixa de conceder ao preso liberdade provisória com ou sem fiança, quando assim admitir a lei estiverem inequivocamente presentes seus requisitos. Ora, quem pode conceder liberdade provisória é juiz. Claro que essa liberdade provisória é a única medida cautelar que também pode ser manejada por outro ator jurídico. O delegado de polícia, quando ele arbitra fiança em infrações penais com pena de até 4 anos, ele está concedendo liberdade provisória com fiança. Agora, de regra, liberdade provisória, quem concede são juízes. Então, nós temos um destinatário para esse projeto de lei. São juízes, desembargadores, ministros, no âmbito de suas competências. E é exatamente isso que está gerando um alvoroço. Senhores, quando nós temos, vou fazer uma comparação entre os crimes de alucinação e crimes de hermenêutica, quando nós temos um equívoco no que diz respeito à estrutura do fato típico, nós temos o chamado erro de tipo invertido, e por isso não tem qualquer consequência penal. Quando nós temos um equívoco quanto à potencial consciência da ilicitude, por isso chamado erro de proibição invertido, não há qualquer responsabilidade penal. Quando nós temos um erro decorrente de um agente provocador, no contexto de um flagrante preparado, o STF, por súmula, diz que sequer há crime. Se nós fizermos uma comparação, quando um juiz tem um erro, uma equivocada análise dos requisitos autorizadores de concessão da liberdade provisória, que são por exclusão da presença dos requisitos da prisão preventiva, ele poderia, por esse projeto, ser responsabilizado com pena de 1 a 4 anos e multa. Essa é a insurgência da classe dos magistrados e dos operadores jurídicos de um modo geral. Essa é uma das emendas que se fez aquela proposta das 10 medidas do Ministério Público Federal, lembram? Os atores, investigadores de uma grande operação no país, elaboraram 10 medidas, correram o Brasil em palestras, colhendo assinaturas para provocar a movimentação do Congresso Nacional para a criação de 10 medidas. Várias medidas, algumas com limitação de direitos, limitação do habeas corpus,
a possibilidade de admissibilidade de prova ilícita de boa-fé, só que não contavam esses agentes ministeriais que elaboraram esse projeto que os políticos são hábeis e sorrateiros nas suas manifestações. Fizeram emendas àqueles projetos, com a possibilidade de criar um tipo penal de abuso de autoridade para agentes públicos, como juízes e promotores, e também com a possibilidade de ter um crime especial para juízes, um crime de hermenêutica. Ou seja, se estava muito claro a evidência de que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva e ainda assim o juiz não concedeu liberdade provisória, esse juiz deve ser punido com pena de 1 a 4 anos. Entende onde a coisa chega? E então você está sendo punido pela sua interpretação. Então, esse é o contexto dos crimes de hermenêutica. Ora, quando é que um juiz concede liberdade provisória? Quando um juiz recebe o auto de prisão em flagrante, já tem 3 possibilidades. Relaxa a prisão ilegal, não precisava o 310 do CPP dizer isso, a Constituição já dizia. E depois ele tem 2 caminhos, ou converte flagrante em preventiva, ou concede liberdade provisória. Se estiverem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o caminho é só um, é converter o flagrante em prisão preventiva. Quais são os requisitos? Ora, nós temos lá as hipóteses de cabimento. Tem que ser crime com pena superior a 4 anos. Ou 4 ou menos, desde que o sujeito seja reincidente. Para assegurar a aplicação de medidas protetivas de urgência, questão de dúvida sobre a identidade, mas isso não é o mais importante. O mais importante são os fundamentos, o que demonstra o periculum libertatis. É aí que está a margem de interpretação. Porque, doutores, não tem margem de interpretação em crime com pena superior a 4 anos. Não tem margem de interpretação nenhuma. Isso é fórmula legal. É cara crachá. Encaixou, está resolvido. Agora, o que diz respeito à garantia de ordem pública, garantia de ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, isso tem margem de interpretação. Se nós retirarmos a margem de interpretação do juiz, logo aí na frente, nós não teremos homens aplicando penas, decidindo processos. Nós teremos máquinas fazendo isso. Cabeças engessadas. Hoje, por incrível que pareça, nós já temos programas de computadores com capacidade de aplicar pena. Basta que nós abasteçamos com os dados do processo. Eu não sei se Marcele continua me ouvindo e se o Marco também está ouvindo. E a pergunta é para o juiz de Cerro Largo, acho que é Cerro Largo que estão. Conhece, Marco, esse programinha de computador aí? Que o próprio programa, se você abastecer com todas as informações, e ele consegue fazer a dosimetria da pena em todas as fases. É isso. Nós mesmos vamos criando os programas, às vezes para agilizar o serviço, que estamos sendo substituídos. Então, com a máquina, a interpretação vai ser só aquela, mas nós precisamos de um homem para interpretar o que é a conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal em cima de fatos concretos. É claro que nós temos uma subjetividade em alguns requisitos, como garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica. É claro, a garantia da ordem pública é a porta mais larga, mas ainda assim há possibilidade de nós termos critérios relativamente seguros. A reiteração criminosa, a projeção criminosa, a progressão criminosa. Quer dizer, então se o juiz entende de forma diversa do que aquele que vai analisar ali na frente, ele já vai ser responsabilizado criminalmente. É isso que nós estamos hoje discutindo. O cabimento de nós tipificarmos crimes de hermenêutica. Parece que pela movimentação política tal não vai passar. Mas se não estivéssemos atentos, provavelmente logo aí na frente teríamos sim a possibilidade de incriminar. Então, doutores, essa é a relação dos crimes de alucinação, porque no final das contas os crimes de alucinação e os crimes de hermenêutica estão no campo de interpretação. Interpretação equivocada.
O crime de alucinação ele tem uma interpretação equivocada de um cenário fático ou cenário jurídico. E no crime de hermenêutica nós teríamos uma interpretação que seria apontada como equivocada, porque se o juiz a proferiu, ele não considera equivocada. Ele não proferiria maliciosamente uma decisão que ele entende que é contrária à própria lei. Aí eu tenho a via da correição para resolver isso. É claro, e eu tenho outros tipos penais que podem pegá-lo tranquilamente. Agora a questão é, esse juiz entendeu que por garantia da ordem pública convém segregar o agente, não conceder liberdade provisória. Ao passo que depois quem julgou o eventual recurso ou eventual ação autônoma de impugnação, habeas corpus diz, não, era muito claro que deveria ter concedido liberdade provisória. Olha, os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estavam presentes, encaminhe-se ao Ministério Público para oferecer a denúncia. Só teria um jeito disso ser assim, se o juiz atropelasse o 313. Decretou uma prisão preventiva, não considerou liberdade provisória, com o sujeito tendo praticado um crime com pena igual ou inferior a 4 anos, não sendo reincidente. Ok, aí um atropelo de uma fórmula legal objetiva, porque no campo da subjetividade do 312, aí sim é que nós teríamos uma margem de possibilidade de incriminar muito larga. O processo penal é progressivo e regressivo de culpabilidade mediante juízos valorativos. Inicialmente, denúncia, sentença, são juízes de valor. Tudo é juízo de valor. Exato, Fábio? Exato. Porque daqui a pouco nós estamos criando também crime de hermenêutica para promotor que oferece denúncia com base em indícios de autoria e materialidade que alguém ali na frente entendeu que não existiam. Ora, o promotor oferece uma denúncia e se não tem lastros mínimos, o juiz rejeita essa denúncia. E se o juiz receber essa denúncia, há recurso para isso. E o que se quer e se nesse recurso se reconhecer que não existia lastro mínimo probatório para a propositura da ação penal, este promotor deve ser responsabilizado por abuso de autoridade. É isso que se busca hoje. Esse é o campo dos crimes de hermenêutica. Senhores, tem alguém ainda aí? Porque não sei se estão muito quietos por conta da uma certa complexidade do assunto, ou se ele está desinteressante. Eu honestamente acho que para o mundo das provas ele é absolutamente interessante. Para o mundo das provas é absolutamente interessante. Você tem que saber discorrer sobre crimes de alucinação, crimes de hermenêutica. E para o mundo real, juízes e promotores precisam hoje estar atentos, porque nós já assistimos esses tipos de assaque em outros países diante de operações em que dão um modelo para a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato ela tem um padrão, quem está conduzindo a Lava Jato conhece os padrões de outras operações, a exemplo de Mãos Limpas na Itália, em que aconteceu exatamente isso, em que depois os políticos, pela via legislativa, começou a fazer assaques aquilo que o Judiciário e o Ministério Público havia apurado. Então nós estamos assistindo, a história se repete, é por isso que nós precisamos, sim, conhecer a experiência de outros para que estejamos atentos no nosso processo. É claro que nós vamos encontrar argumentos favoráveis à incriminação de juízes e promotores, vamos encontrar. E o primeiro argumento dos que assentem com a possibilidade de incriminar é todos são iguais perante a lei. Independentemente da posição, do cargo, se praticou um fato delituoso, tem que ser responsabilizado. Honestamente, eu acho que nós já temos tipos penais para isso. Já temos tipos penais e temos também a via correicional e administrativa. Embora reconheça que as punições em âmbitos administrativos às vezes são pífias, são um escracho, é uma vergonha. O sujeito fazer o que fizer e fazer o que faz e ganhar como pena uma aposentadoria com os proventos às vezes integrais, porque ele já adimplia o tempo
de serviço. Mas isso são outros 500. Isso nós temos que pensar em mexer naquelas leis orgânicas, notadamente na magistratura, que remonta de 1900 e Lei Complementar 35/79. Ou seja, então nós já sabemos o contexto, inclusive, em que foi criado isso. Então, a questão das penas administrativas são outros 500. Agora, parece que nós, exatamente, melhoremos a sanção administrativa. Nós já temos como apurar eventuais excessos ou relaxamentos. Mas nesse momento histórico é perigoso nós criarmos tipos penais assim. Se o juiz notar alienação parental, ele pode retirar a guarda. Certo? Gustavo, é possível que vá para a esfera penal. É possível. Eu posso ter prevaricação, posso ter condescendência criminosa, posso ter abuso de autoridade. Fala, João, tudo bem? Então é possível que em eventuais abusos de qualquer agente público nós já tenhamos responsabilidade. Eu não preciso criar um crime próprio especial hoje. Porque esse PL que está lá no Congresso Nacional, PL 280, 2016, ele tem um alvo, são os juízes. São os juízes. E nesse momento, podemos conversar sobre isso logo à frente, mas de qualquer sorte, punir o juiz por interpretação é retirar aquilo que o juiz tem de mais caro, a independência. O juiz não pode ter medo de meter a caneta no papel. O juiz tem que respeitar os limites legais. E quando respeita os limites legais, vai ser punido como qualquer outro. Quantos juízes já perderam cargo por corrupções, por envolvimento em organizações criminosas? Ok. Agora, criar um tipo penal por interpretação é aí que se torna perigoso. A própria lei de abuso de autoridade é uma aberração. Tipos penais abertos, claro. Tipos penais abertos e com penas pífias. Porque foi criado em 65, literalmente para inglês ver. Literalmente para inglês ver. Não é por outra razão que STJ considera quando, por exemplo, nós temos lesão corporal mais abuso, invasão mais abuso, por conta das penas pífias, de uma lei meramente simbólica. Então nós temos que rever as leis que nós temos, inclusive as leis estatutárias. Às vezes, num momento de crise, isso tem que se pensar também. Em um momento de crises institucionais, nós vemos algumas instituições crescendo em vantagens. Às vezes, quando nós estamos em tempo de bonança, com tudo reguladinho, determinadas instituições não ousam buscar determinadas vantagens. Em momentos de absoluta crise, nós vemos o espalhamento de vantagens. Aí são outros 500. Agora, nós estamos tratando de interpretação de um juiz em um caso concreto em cima de um processo. Pode ser responsabilizado por ter interpretado diferente do que o próximo julgador vai entender? Então, o juiz lá de Cerro Largo não concede liberdade provisória a um determinado agente político. Ele recorre, vai ao tribunal, o desembargador, além de entender que cabia liberdade provisória, consideram que os requisitos concessivos de liberdade provisória estavam saltando dos autos e encaminha os autos à Procuradora-Geral de Justiça para que ofereça denúncia contra o juiz da comarca Cerro Largo. É isso. Será mesmo que é isso que nós queremos no nosso processo? Essa é a forma de nós controlarmos os juízes, é isso? Senhores, esse era o tema que eu trouxe hoje à baila para nós, pelo menos, ventilarmos e não ficarmos alienados ao que está acontecendo, porque eu estou vendo muita gente repetindo títulos, só títulos de coisas, viu? Estão querendo um abuso de autoridade para juiz, para promotor, eles têm medo de quê? E de outro lado, estão querendo amordaçar os juízes. Então, quer dizer, nós precisamos discutir um pouco. Professor, apenas curiosidade, essa lei de abuso de autoridade encontra a legislação similar no direito alienígena? Sabe que na Operação Mãos Limpas, sim, começaram a criar tipos penais para tolher os investigadores. É isso. E concessão de anistias e declarações de inconstitucionalidades diversas depois, porque não pode esquecer que, assim como aqui, lá também as cortes maiores tinham os julgadores indicados por agentes políticos. Aí a gente vê exatamente, a história é cíclica, se repete. Senhores, não sei se os senhores lembram, nós estamos hoje, se não me falha a memória, na 4ª geração de crime organizado no Brasil. Os senhores lembram ainda das gerações? A primeira geração foi lá em 95, Lei 9.034.
A segunda geração foi em 2001, 10.217. A terceira geração foi daquela lei 12, eu acho, 694 de 2012, que é aquela lei que criou um colegiado para decidir sobre os incidentes de crime organizado, pena, concessão de liberdade provisória, que não é juiz sem rosto, é diferente, formação de colegiado. E a quarta geração é essa lei 12.850. Prezados, nós precisamos sempre conhecer o histórico das coisas para sabermos quem que está dando as cartas, por onde já passou, o que que aconteceu. Por um acaso, os senhores sabem quem que apresentou o projeto de lei que redundou na primeira lei de crime organizado no Brasil? Os senhores sabem quem foi o político que apresentou o projeto de lei? Quem foi o relator quem é o político que apresentou esse projeto de lei na Câmara dos Deputados? Alguém sabe? Escreve aí. Aquele projeto 3516 de 89. Projeto 3516 de 89. O delay tá tão grande assim? O Fábio já diz, não sei quem foi que apresentou esse projeto. Gustavo também não. Espero que a memória não esteja me traindo. Nós escrevemos sobre isso, Marcos Eberhard e eu, no primeiro livro de leis que nós tivemos, Leis Penais Especiais. Até onde eu lembro, espero não estar dizendo bobagem. Mas os senhores podem consultar muito rapidamente no Google. Até onde lembre, o deputado do projeto de lei foi Michel Temer. A Bruna confirma, Michel Temer, que apresentou o projeto de lei 3516 de 89, que redundou na lei 9.034 de 95. Aquele projeto de lei, aliás, tinha conceito de organização criminosa, e a própria lei não estabeleceu o conceito de organização criminosa. Quando nós fizemos aquele projeto de lei, nós, Brasil, os juristas, Michel Temer é um jurista, mantivemos contato com juristas e com atores jurídicos da Itália, que atuaram na Operação Mãos Limpas. E vieram 2 juízes, porque na Itália a porta de entrada de Ministério Público e Poder Judiciário é a mesma, e depois há uma divisão ali de tarefas. Um daqueles juízes nos revelou detalhadamente como foi a Operação Mãos Limpas, o que tiveram que fazer e o que aconteceu depois. Até ele terminou antecipando a própria morte, porque ele disse que um combate ao crime organizado é muito duro e normalmente aqueles que se envolvem nele terminam pagando com a própria vida. E ele foi explodido dentro de um túnel. A comitiva estava passando dentro de um túnel e os caras implodiram o túnel. Então, dinamitaram o túnel inteiro e ficaram pacientes esperando que algum dia passasse a comitiva do Falcone ali. E ele morreu ali dentro. Quer dizer, o Brasil, quando fez uma legislação de crime organizado, embasou exatamente em cima da legislação de um país que havia combatido o crime organizado pela via legislativa. E o Brasil já conhecia as experiências. Só a classe política não esperava que essa legislação fosse, aspas, pegar e que pegasse a eles próprios. É isso. Criaram a guilhotina e meteram as suas cabeças. E agora nós estamos começando a ver movimentos parecidos com o que aconteceram na Itália para dar o retrocesso no avanço da investigação sobre a criminalidade organizada. E o legislador italiano criou vários dispositivos para neutralizar e para desfazer atividades que já tinham sido tomadas pelas mãos limpas. E hoje é o que nós estamos vendo. Essa força-tarefa que ofereceu 10 medidas, eu honestamente acho que não é papel de promotor e de juiz fazer caravana pelo Brasil, colhendo assinaturas, coisas e tal, mas eu acho que um ator jurídico precisa ser discreto
no que faz, mas nós não sabemos o que está por trás e por que está acontecendo tanta exposição. A gente não sabe por que essas pessoas estão indo para a exposição, trazendo tudo à baila. Então, não é nada prudente oferecer qualquer crítica. Mas, de uma forma leiga, parece que propostas de lei não deveriam partir de quem está à frente de uma investigação. Mas a tentativa foi exatamente neutralizar o que pudesse vir depois. Porque como já se tem experiência do que se faz depois, então com medidas anteriores se tenta já legislar para neutralizar o que poderia acontecer. E nós começamos a ver os tiros a sair pela culatra. Porque essas emendas aos projetos foram minando os projetos. E essa é uma emenda que travou o projeto. A possibilidade de criar crime de abuso de autoridade para os agentes públicos, promotores, juízes e os crimes de hermenêutica para os juízes. Porque um alvo principal nesse momento é juiz. Então, crimes de hermenêutica, se havia uma clara demonstração de que havia liberdade provisória para o sujeito e o juiz não concedeu, vamos incriminar o próprio juiz. Isso não é outra coisa a fazer senão amordaçar aquele juiz. Dali para frente, aquele juiz muito provavelmente não terá a caneta com o mesmo peso que sempre teve. 1.000 empresários e 500 políticos. É isso, Guilherme. Nós nem sabemos mais os números. Nós não sabemos mais os números. Onde é que andam os números da Lava Jato? Lava Jato e outras tantas operações que estão aí nesse tentáculo, né? Tentáculo, porque hoje nós temos um nome aparecendo na mídia, um nome no Ministério Público, alguns nomes do Ministério Público, um mais forte, um na magistratura, mas tem outros tantos juízes federais, procuradores da República que estão nos tentáculos. Aí da Operação Lava Jato nós nem sabemos mais quem são. E eu acho muito bom que não se saiba quem é. Eu tenho a impressão que o juiz não deve ser conhecido nunca. Se ele puder esconder a cara dele. Lembra o caso daquele juiz Odilon lá do Pará? Que a vida dele hoje é aprisionada dentro lá do foro? Já viram essa... Fala, Marco. Velho, estamos falando da possibilidade de te incriminar por eventual interpretação diferente da que tu deres. É isso. Estamos conversando sobre os crimes de hermenêutica. Esse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para que, se estiverem presentes requisitos da concessão de liberdade provisória, ou seja, a ausência dos requisitos da preventiva, você não concede a liberdade provisória, você converte em prisão preventiva. Há uma ação autônoma de impugnação, habeas corpus, o desembargador entende que estavam claros os requisitos de concessão da liberdade provisória. Além de conceder a soltura do paciente, ele encaminha os autos ao Ministério Público para oferecer denúncia contra ti aí. É isso, Marco, que nós tratamos aqui e fizemos um comparativo com os crimes de alucinação. Pessoal, vou encerrar por hoje, porque eu ainda tenho muita coisa pela frente para fazer. Espero que possamos ter agitado mais um pouquinho nessa nossa noite. Nós estamos caminhando bem nessa maratona de conversas, debates. Hoje nós não tivemos o debatedor porque o nosso palestrante lá não tem perfil no Facebook e achamos por bem de ele não criar só para isso. Mas mais adiante ele vai estar conosco com muita tranquilidade. Eu gostaria muito que os senhores pudessem ouvi-lo. Amanhã nós temos de volta o William Garcês com as pontes do direito penal. As pontes do direito penal. Na sexta-feira, provavelmente, o Thiago Albeste não poderá estar conosco, porque acho que o Thiago está de férias, está na praia, e a conexão lá está muito ruim. O Thiago não vem a Porto Alegre só para pegar uma conexão para fazer uma live conosco. Então o Thiago provavelmente vai estar conosco na semana que vem. Então nós vamos tranquilamente amanhã conversar com o William Garcês sobre as pontes do direito penal. Na sexta vamos voltar a conversar e assim nós vamos até o dia 20 de janeiro com esses temas diferentes. Eu estou reunindo todos os vídeos, vou colocar num lugar só. Eu já coloquei lá os vídeos do direito digital de ontem. Foi excelente aquela conversa que nós tivemos com o Léo Zanata sobre direito digital e os rumos da internet, da informática na nossa vida e os reflexos jurídicos. A serendipidade já está lá também, a síndrome de Dom Casmurro já está lá, a teoria agnóstica da pena já está lá, a síndrome da mulher de Potifar
está lá, o controle de convencionalidade está lá, e agora eu vou colocar esse script de alucinação de hermenêutica lá para depois os senhores quiserem assistir. A primeira parte lá em que eu estou explicando os erros de tipo, de proibição. É importante que quem vai fazer concurso tenha muito em mente aquilo ali. E agora os senhores já sabem a evolução histórica, a origem histórica de crime de hermenêutica, né? Rui Barbosa, 1896, defendeu um juiz e conseguiu absolvê-lo perante o STF, porque o juiz ousou considerar inconstitucional uma lei do presidente do estado do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, e não poderia ter sido assessorado por um advogado melhor, não é? E nós vamos continuar conversando. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, e nos encontramos amanhã com tranquilidade, com leveza novamente, e assim nós vamos congregando amigos. Eu vou esperar que os senhores me deem boa noite, porque eu também gosto de ler o que os senhores escrevem. Boa noite. Abraço, Guilherme. Boa noite, Manuela. Nada, Mariana. É um grande prazer. Boa noite, Andréa. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marco. Quando vierem em Porto Alegre, me avisem. Vamos tomar um café, vamos jantar juntos. Andréa, boa noite. Thaís, tu estás entrando só para me dar boa noite. Boa noite. Alexandre, boa noite. Lucas, boa noite. Paula, boa noite. Luísa, boa noite. Lenara, muito obrigado. JR, vamos assistir depois. Boa noite. Juliana, boa noite. Elisandra, boa noite. Vamos descansar. Gustavão, boa noite, meu caro. Lenara, boa noite. Elba, muito obrigado, és muito gentil. Luciana, boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite, João Pedri. Vamos estudar, galera, vamos estudar. Vem aí provas importantes. Boa noite, Carlos. Boa noite, a PTG. Que Deus nos abençoe. Verdade. Mais importante isso, velho. Os dias são nebulosos, estão difíceis. Boa noite, Graziela. Boa noite, Fabiano. Fiquem todos com Deus.